Agora, Já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Nós começamos mais uma live falando direito e hoje nós temos o prazer aqui de receber essa equipe, essa turma de advogados que eu adoro, doutora Flávia Fidelis, doutora Karina Lanzelotti e o doutor Vinícius Campanini, que é o nosso parceiro, advogado tributarista, e que vai falar um pouquinho mais aqui para nós entendermos sobre a equiparação tributária hospitalar para as clínicas especializadas. Hoje eu estava até falando aqui no nosso Instagram o que são as clínicas especializadas. Eu acho que até é bom porque muitos médicos ficam nessa dúvida, porque algumas clínicas fazem procedimento, outras não. Quais tipos de procedimentos? Então, o doutor Vinícius está aqui hoje conosco para esclarecer todos esses pontos, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Doutora Karina. Obrigada. Boa noite, Obrigado, pessoal. Tuane. boa É, noite, vou- obrigada. Tudo bem, gente? Eu vou conduzir aqui, tá? Iniciar, porque esse assunto tá bem fresco, né? Esse final de semana nós participamos de um evento super inovador, de gestão de flebologistas, né? Médicos, angiologistas, cirurgiões vasculares, são flebologistas também, é uma subespecialidade da angiologia vascular, e esse foi o assunto que a gente foi falar lá nesse evento, e eu contei, obviamente, né, com toda a assessoria do Vinícius, que é o nosso especialista que vai falar sobre esse assunto, e é um assunto que traz um benefício gigantesco para os médicos que possuem clínicas, né? O Vinícius vai poder explicar aí melhor todos os requisitos, tudo tudo que pode ter de benefício. Então, eu estou trazendo, vou dar mais sobre quais são os requisitos, o que precisa ser feito, se pode pedir restituição, tudo isso aí, Vinícius, para depois a gente abrir para um debate e conversar mais e levantar as lebres, né, que a gente tem aí de dúvida, porque a gente sabe que o fisco não é amigo do, é, do cidadão, né? E ele obviamente, coloca vários requisitos aí para que vocês consigam ter um benefício que pode chegar até 60% de economia, né? Bom, Vinícius, vamos lá? Vamos começar a falar Vamos do que os lá. médicos podem ter de benefício? Vou Vamos deixar lá. a bola para você, tá? E qualquer coisa também eu vou entrando aí no meio para Sim, a gente poder lembrar de tudo que é importante para que os médicos ficam sabendo, os médicos e dentistas, né? A gente sim, tem que lembrar que os dentistas também podem ser beneficiados Também. dessa perfeito. equiparação. Então tá bom. Bom, Tuane e Flávia, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Estou muito honrado de estar aqui. Tenho acompanhado, né, esse canal aqui com, enfim, tantas abordagens importantes, então estou muito feliz mesmo, viu? E a Flávia, eu acho que está sabendo mais que eu sobre esse assunto, porque ela se dedicou bastante esses dias, né? Deu uma palestra no sábado. Enfim, então eu vou tentar contribuir, mas acho que a Flávia está bem afiada também. Então vamos junto aí, né? Muito bem, então o que que eu pensei assim, conversar, né? Primeiro que eu acho o tema muito oportuno, porque é um tema que está muito em voga, tem muita gente pensando sobre isso, na área médica está todo mundo falando sobre isso, entendendo sobre o assunto, se informando, mas eu também percebo que tem um certo barulho, né? No sentido de que falta muitas vezes técnica para colocar em prática, para implementar, para entender o que é esse benefício, para entender se vale a pena mudar o regime tributário que a clínica se encontra para migrar para esse outro regime. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, por isso que eu acho que é muito oportuno, acho que a gente vai conseguir, de fato, esclarecer alguns pontos, clarear bastante, né, esse tema, e a gente está à disposição aí para perguntas, e Flávia, me interrompa quando você quiser, Tuane também com as perguntas aí. Pode E deixar. assim, o que eu pensei foi a gente falar assim de forma bastante didática também. Primeiro, né, o que que é o benefício, o que que é esse direito, né? Depois falar sobre quem tem esse direito e como adquirir esse direito. Acho que são as três, talvez os três pilares aqui da nossa conversa de hoje, né? E então, começando com relação ao que é o direito,
apesar de que muita gente já deve saber o que é, basicamente foi uma discussão jurídica que foi levada aos tribunais já há muito tempo atrás. Essa discussão deve ter, imagino, talvez uns 15 anos, mais ou menos, né, desde o início, mais ou menos, até que foi consolidada a tese, né, no STJ, até com um recurso repetitivo, dizendo o seguinte, que clínicas especializadas, clínicas médicas, têm o direito de se equipararem a serviços hospitalares, desde que tenham cumprido alguns requisitos, né? Que são os requisitos que vão equipará-los de fato aos serviços hospitalares. Consequentemente, tem direito a um regime tributário especial, que é a redução da base de cálculo do imposto de renda de 32% para 8%, desculpem, e da contribuição social de 32% para 12%. Isso para os optantes pelo lucro presumido. Tá? Então, o direito é esse, o direito está posto. E outra coisa importante, é um direito que está consolidado. Então, assim, é para ser exercido, claro, para quem tem direito, para quem, inclusive, a gente vai entrar nesse mérito, para quem entender que vale a pena a mudança de regime, porque muitas vezes não vale a pena. Então, precisamos pensar que é um benefício a ser primeiro refletido sobre e depois exercido de fato, né? Então, esse é um ponto inicial. Esse é o direito que está aí. O fisco, então, ele tem que obedecer essa disposição, porque ela é válida para todos os contribuintes e para todos os órgãos públicos, porque ela está num regime de repetitivo, né? Então, ou seja, não tem uma discussão sobre o assunto, mas é claro, quando se coloca um tema desses, né, e se pacifica, é impossível que o direito consiga e os tribunais consigam abarcar todos os fatos tributários, né, todos os fatos, inclusive não tributários, que têm a ver com o tema. Então, algumas questões ficam de fora, e a gente depois pode conversar sobre o que ficou de fora, o que o fisco entende que não está adstrito ao benefício, porque o fisco sempre tem a tendência a restringir o direito. É uma tendência natural, a gente sabe disso. Então, assim, eles estão se curvando a entendimento por obrigação, né? Isso é lógico, porque, de fato, os tribunais assim decidiram, porque o fisco decidia ao contrário, mas eles estão, claro, sempre tentando restringir, colocando barreiras, interpretando a legislação ou as normas infralegais de forma restritiva. E aí a gente tem algumas questões para pensarmos, para estudarmos sobre esse ponto. Então, basicamente, o Sim. direito é esse. Só te Sim. interrompendo, porque isso era uma questão que foi amplamente discutida no evento de sábado, e era uma dúvida recorrente, né? Porque a gente sabe, e a gente aqui, nós somos do time da especialização, né? Então, o advogado que é especialista, ele trabalha ali no seu quadrado, e a gente está falando de direito médico junto com o direito tributário, né? Que é a nossa especialidade junto com a sua, e a dúvida recorrente era a seguinte: em risco, se eu fizer, eu posso ter depois cobrado, né? Eu sei que você vai explicar que tem que ser feito o procedimento antes, mas eu vi que você enfatizou que é um direito garantido, né? Isso já foi pacificado nos tribunais superiores. Então, isso precisa ficar muito claro na mente, né, dos profissionais. Muito claro mesmo. É uma coisa pacificada. Você tem razão, Flávia, e eu acho que esse ponto do direito, eu ligo para o segundo ponto aqui, que é assim, quem tem o direito, né? Tem as condições, tem que ter as condições. Então, o risco está ligado a quem tem as condições ou não, e eventualmente a quem entende que tem as condições, não tem. E aí ele vai, de fato, receber oportunamente a visita de um fiscal, uma auto-infração, porque não tinha o direito. Isso tem acontecido, infelizmente. Eu tenho acompanhado alguns casos, eu reparo que falta um pouco de cuidado mesmo de quem está orientando, até, enfim, profissionais de contabilidade, profissionais da área jurídica mesmo, tem faltado um cuidado mais acurado com relação a isso, porque aí sim, o direito está posto, mas o cliente pode correr um risco, porque não se preparou para ter o exercício do direito. Então a gente entra um pouquinho agora no mérito das condições, né? E aí eu posso até contar um pouco o que eu estou vendo, o que eu vi esses dias, tal, que são aspectos que me preocupam, porque muitas vezes a empresa pode ter, a clínica pode ter o direito, mas se falta um requisito que ela não buscou, ela pode buscar, por que não fazer isso antes, para depois pedir o benefício, em vez de querer usufruir do benefício para depois tomar outra infração, né? Então isso tem acontecido muito, tá? E é uma pena, porque o direito muitas vezes está colocado mesmo, ele tem o direito, mas tem a forma, né?
Enfim, então eu queria expor só para vocês assim, as condições quais são. Primeiro, estar no lucro presumido, né? Segundo, é, a gente tem que ter a questão de que se fala, então, de uma empresa e não mais de uma sociedade simples, na verdade, né? Então, se fala numa sociedade empresária. Então, se tem que adaptar, eventualmente, para uma empresa, uma sociedade empresária. E Quem é tem que ser médico de reunido? fato, né? De fato, Exato, não pode só exato. de. Exato. E aí a gente depois entra um pouco nesse mérito, né? Porque tem uma transformação, tem sair de um regime para outro regime, tem consequências jurídicas com relação a toda essa mudança. Então, esses são dois pontos importantes. O outro ponto é ter as licenças, né, da Anvisa, isso é importantíssimo, é requisito fundamental, né? E para ter Anvisa, tem que ter o AVCB, que é aquela licença dos bombeiros, que tem que estar vigente. O Muitas alvará. vezes, o alvará. Muitas vezes, se o alvará não está vigente, a Anvisa vai cair também. Então, tem que estar atento a isso. Tem que renovar, tem que atualizar todas essas licenças, né? Uma coisa que a gente também fica bem atento é cadastrar no CNAE, desculpa, no CNES, tá? É importantíssimo também esse ponto, tá? Muita Aí, gente não faz isso. Vinícius, que aí é um ponto que eu levantei lá, né, no evento. O que acontece? A maioria dos médicos abre a sua sociedade empresária, né? Às vezes tem mais de um sócio, tem uma equipe multidisciplinar, só que faz um contrato, Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes com o contador, ou pega um modelo que já esteja mais fácil, e não fica atento a isso, né? Que são principalmente os quinais, né? Não é quinai, né? Você acabou de dizer agora, eu esqueci o. O CNAE também, claro, mas aqui é o É, o CNES, quinai né? também, mas tem que Que ficar é o atento. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é uma outra coisa também ligada ao governo federal, que também se exige, porque aí você vai ter também Anvisa, enfim, você vai comprovar que você tem o direito, porque você está, na verdade, se equiparando mesmo a hospitais, né? Isso. Então, a Por isso gente que tem toma que. todos os cuidados, né? É, e fazer o contrato direito, né? Fazer com um especialista, saber como que você está Sim, fazendo. Porque não é simplesmente abrir, é porque a gente sabe que na medicina, Vinícius, há uma confusão de pessoa jurídica com pessoa física, né? Os médicos acham que a pessoa física e a jurídica é ele. A gente sabe que a força do trabalho, a prestação de serviço vem dele, né? sim, Mas precisa haver essa separação, CNPJ do CPF. E isso precisa ser feito com muito cuidado, para que ele possa gozar de benefícios como esse e pagar menos imposto. Quem não gosta de pagar menos, assim, né? Quem não gostaria de pagar menos imposto? sim, Um sem direito dúvida. garantido desses, então Sim. tem que se atentar a esses pontos na hora de tomar as decisões de contratação, de fazer a sociedade, etc. Eu acho que isso é muito importante a gente enfatizar também. Você tem toda a razão, Vinícius, tem toda a razão. deixa eu Sim, claro. interromper, aproveitar o gancho. Desculpa a ignorância, né? Mas me fala o seguinte, qual que é a diferença do KNAI com o KNES? O KNAI não é atividade desenvolvida? O CNAE é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, né? Então, Econômica, econômica. Esse aqui é ligado especificamente à área médica, à área de saúde, desculpa, de saúde, saúde. tá? Como se fosse, é um cadastro coligado, mas para quem trabalha na saúde, tá? Ah, Então, a sim, não, gente por também, que que eu estou te perguntando? Porque o benefício é para aquelas clínicas que prestam serviços e realizam procedimentos, né? isso, exato, Aí os exato. procedimentos vão estar descritos no KNAI, no KNES. O KNAI tem lá, por exemplo, a empresa presta serviços na área de saúde, na área de medicina, por exemplo, dermatológica, enfim, esse é o KNAI, né? O KNES Aham. é um cadastro nacional de quem trabalha com saúde. Então, é um Ah, cadastro entendi. complementar, tá? Mas ele exige também a Anvisa, ele exige a VCB, enfim, ele tem, é um cadastro que a gente faz que vai nos dar outros benefícios também. Ah, Então a gente não é compreendi. algo necessário, mas a gente faz porque a gente entende que vai reforçar a qualidade que aquela clínica tem de ser equiparada ao serviço hospitalar, Ótimo, ótimo esclarecimento. Obrigada. tá? Muito bem, então, olha, eu queria voltar um pouquinho só no tema, que é o seguinte. Então, desculpa, esse benefício vale para quais, então, atividades que a gente não falou, acabamos falando, né? Atividades, então, ambulatoriais, atividades de procedimentos médicos, né? E atividades de exames de diagnóstico. Não vale para consulta,
E os Então, procedimentos têm certo? que ser complexos, ou pode ser Não, procedimentos não, simples? não, complexos não. Eu tenho lido bastante sobre isso, tenho estudado. Por exemplo, alguma clínica que atendeu alguém e cobrou por um serviço de curativo, por exemplo, que é algo simples, mas Ah, envolve um procedimento num ambiente mais, vamos dizer assim, hospitalar, vamos dizer. Então, vale também. Esse atendimento, né, essa receita pode ser destinada, tá certo, ao benefício tributário. Não é uma consulta meramente médica que vai ter que ser apartada do benefício, não é isso, tá? Então pode. Então, assim, desde de procedimentos mais complexos a mais simples, entendi. pode, tá? Por exemplo, tem essas questões ligadas a clínicas dermatológicas, né? A tirar mancha, então aplicam talvez um ácido, isso também pode. É algo mais simples, mas pode, tá? Porque isso não é uma consulta simples, né? Isso é um procedimento médico, tá? Então pode sim. Aí Isso tem vai que ter longe, um viu, Tuane? requisito. Se a gente for nisso, a gente vai entrar longe, porque tem E aí muita tem o coisa aí. requisito mínimo, né? Porque a clínica ela precisa ter exatamente isso, são os requisitos exigidos pela Anvisa. Então, são requisitos mínimos, aliás, são requisitos que equiparam a requisitos de hospital. Quando a Sim. gente vai ler, né, o 217 do STJ, o tema, aí a gente entende que a atividade tem que ser semelhante, né? Porque é tão complexa para fazer numa clínica, como é complexa para fazer no hospital. Então, por Sim, isso houve a equiparação. Isso perfeito. é até bonito da interpretação do direito, né? Se eu for pensar. Sim, é isso mesmo. Ótimo, Flávio, é isso aí. Então, aí eu queria voltar um pouquinho, um passo atrás, antes da gente continuar nessa linha, porque eu acho que é importante falar uma coisa que eu não estou vendo as pessoas falar por aí. Olha só. Imagina uma clínica que está no lucro real. Vamos imaginar, tá? Aí ela vê esse benefício, né? E ela quer optar por esse benefício. O que eu estou vendo por aí? As pessoas vão automaticamente buscar o benefício. Então ela vai falar, eu vou então esquecer aqui esse regime, eu vou optar pelo lucro presumido, né? Eu vou tentar buscar o que eu preciso e eu vou então falar com o contador, com o advogado, eu vou buscar esse benefício. Mas vamos fazer um raciocínio antes. Vale a pena, de fato? Você comparou se vale a pena? Onde você está hoje? É lucro real. Quanto você paga? Quanto você vai pagar nesse regime? Isso não tem sido falado. Então é importante pensar, né, e não ir no automático. Ter uma reflexão necessária antes de tudo isso. Porque primeiro o direito está aí colocado. Eu quero esse direito? Bom, para querer, você precisa entender o seguinte: você tem um regime atual, né, que te dá uma carga tributária X. Vamos fazer uma conta, vamos entender. Outro exemplo, a clínica está no Simples, né? Por exemplo, Isso, tá? Tudo bem, o isso que eu vou anexo não é perguntar. bom, né? O anexo para os médicos não é bom, tá? Mas Não, enfim, tá lá no Simples, né? Vale a pena então mudar? Necessariamente não. Para todo mundo, não. Talvez para a maioria sim, pode ser, mas tem que ser um a um. Tem que fazer conta um a um, por quê? O que a gente faz de simulado aqui? A gente pega os faturamentos, a projeção futura, porque a gente tem pelo menos um ano de opção tributária, pelo menos um ano. Então, o que eu estou reparando? Que as pessoas não param antes para pensar se vale a pena mudar ou não. E é uma mudança de regime tributário radical. Quem está no lucro real, por exemplo, e vai para o lucro presumido, é uma mudança total, assim, né? Então, precisa pensar nisso. Acho que esse é um ponto que eu queria destacar aqui, até como contribuição para quem está ouvindo a gente aqui, para pensar de fato, né? E não agir de forma automática. Isso é muito importante, porque depois pode se arrepender. Você pode mudar, achar que é um benefício, na verdade, você está pagando mais tributo. Isso pode acontecer, né? exatamente. Outra coisa importantíssima que eu também não estou vendo discussão ou em poucos círculos. Os médicos, assim como advogados, assim como engenheiros, tal, a gente pode optar por um outro regime tributário especial, que é aquele SUP, né, que é a Sociedade Uniprofissional. Isso quer dizer o quê? A gente pode optar por pagar o ISS, né, por sócio, um valor anual e não um percentual, certo? Então, quem opta pelo benefício que a gente está conversando agora, tem que ir para o lucro presumido, mas na qualidade de empresário, de sociedade empresária, ou seja, ele vai abandonar o SUP. Só ali ele tem 5% que ele abandona, mais ou menos. 4,5%, vamos imaginar 4,5% ao ano do faturamento. Então, você pensar, vale a pena? Porque eu vou deixar de ser SUP. Né? Isso é importantíssimo, porque o benefício, muitas vezes, quando se apresenta para o cliente, tem um monte de tabela por aí, né? Enfim, as tabelas, elas não colocam que tem que colocar, enfim, essa questão do SUP como um desconto, na verdade. Quer dizer, é o benefício, por exemplo, de 60%, Flávia, mais ou menos, ok, mas tem que descontar a perda do SUP para quem era do SUP.
Não vai ser 60%, vai cair para 50%, para 40%, talvez. Esse 60%, eu estou falando que quando a pessoa já está enquadrada, já está no lucro presumido, ela já tem todos os Perfeito. requisitos, É ela não isso. ela não vai ter custo nenhum para poder fazer essa redução. Tem que colocar em consideração também que você vai ter custo para fazer a alteração do seu contrato social, o registro na junta, né? É uma série de coisas que tem Exato. que ser Flávia, quem levada não em tem a Visa vai consideração. ter que buscar uma Visa, tá? Exato. E Né? outra, Tudo você vai ter isso. que montar uma equipe multidisciplinar. Às vezes é só Sim, você, uma secretária e no máximo, sim. às vezes, uma enfermeira que te auxilia. É Então, isso. assim, são coisas que não a gente tem que falar o que é a realidade, né? E o que está sendo vendido. E isso precisa ter uma separação, porque às vezes o que está sendo vendido é tipo, a oitava maravilha do mundo, e não é bem assim, né? Cada um tem sua realidade, cada um precisa, cada ponto, cada pessoa, cada situação precisa ser analisada individualmente. Isso é um ponto que a gente precisa enfatizar aqui. Perfeito. E nesse sentido, o que que a gente sugere, então? Ao começar a pensar nesse assunto, já pedir para o contador uma simulação. Olha, hoje eu estou aonde? Lucro real? Tá, quanto que eu pago? Se eu for, então, para o sistema aqui novo, né, para a redução da alíquota, quanto que eu vou pagar? Eu estou no simples. Eu vou deixar o simples, como é que eu faço? Outra coisa, deixar o simples ou deixar o lucro real tem uma consequência, porque a gente está agora aonde? A gente está no mês, né, que a opção foi no mês passado. Então, assim, a gente vai ter que pensar que deixar essa opção vai fazer com que a gente pague a tributação dos meses anteriores também pelo lucro presumido, né? Ou, eventualmente, a gente só vai optar no que vem, porque esse ano não dá mais para rever essa opção. Então, assim, são várias questões, são várias questões. Claro, quem está no lucro presumido, perfeito, a Rafael já falou. A pessoa já está no lucro presumido, então ela vai ganhar com certeza, né? Mas quem não está, precisa pensar, precisa fazer um planejamento mesmo, uma reflexão importante, né? Porque a opção tributária, ela tem uma rigidez muito forte também, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E o que eu sugiro então é isso, sempre simular, pedir para o contador simulação, e aí ele vai pedir, eventualmente, bom, quando você vai faturar, eventualmente, quando você vai faturar, ele vai ter que perguntar de serviços, de consulta, de procedimentos, porque tem que separar as coisas. Só pensar que a redução é somente sobre procedimentos, como a gente falou, exames, né, e serviços ambulatoriais. Sobre consulta, não. Então, se você pensa que você vai ter um crescimento nas consultas, esse ano, ano que vem, por exemplo, precisa pensar se vale a pena migrar agora, ou esperar um pouco mais, e talvez fazer um planejamento para depois fazer a migração. Porque esse benefício, ele é perene, é para o futuro. Isso já foi decidido. Você não tem que optar agora por isso, né? Mas é isso, tem que fazer uma reflexão, e é com números, e é um a um. E o contador ajuda muito nisso. Então, eu insisto nisso porque eu acho que é um ponto está sendo pouco pensado, pouco discutido, na verdade, né? Porque vira um produto, né? Vira um produto jurídico, né? Muito fácil de ser vendido, porque quando você fala que a pessoa tem um benefício fiscal e ela vai pagar menos imposto, aquilo chama atenção. Então, mas tem os poréns, né, os detalhes, o porquê não, enfim. Eu acho que hoje a gente está falando verdades aqui, né? Trazendo verdades aqui. Acho que essa é a função que a gente tem aqui hoje, né? De ter esse Com bate-papo, como eu falei, acho certeza. que é muito oportuno para a gente poder falar essas coisas todas, né? Com certeza, a Isso é importante. transparência. E assim, Vinícius, a gente tem percebido que os clientes nos procuram justamente para ter esses benefícios, mas são tantos detalhes que a gente tem que ter uma visão global de tudo, né? Holística, né? Que holística e ter uma boa equipe, tanto de advogados como de contadores, porque também se o contador comete um erro, depois vem as infrações, né, Vinícius? A gente tem essa experiência no nosso escritório. Sem Mas é isso dúvida. mesmo. Entendemos, está bem claro, e pode prosseguir. Temos mais. Vinícius, vamos voltar lá nos critérios, né? Vamos. E quais são os critérios para poder Para equiparar e depois equiparação. isso, e depois os benefícios, né? Isso. Tá. Para gente poder Não, ser só mais repassando, né? O exemplificar. critério, o critério é assim, quem pode optar? É quem está no lucro presumido ou quem for migrar para o lucro presumido, né? Quem for uma sociedade empresária ou quem se adaptar, se transformar para ser uma sociedade empresária, porque muitos médicos hoje se
organizam como sociedade simples, ou seja, né, a antiga sociedade civil, né, certo? Então tem que mudar, tem que fazer uma mudança societária, né? E a gente tem que ter a questão da Anvisa. Se não tem Anvisa, tem que buscar a Anvisa, tem que buscar essa licença que impacta em ter a licença também dos bombeiros, do AVCB, tem que ter também, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem como critério, tá? Como critério, como 4 critérios, basicamente. E aí a gente tem, então, um outro ponto, que é assim, como buscar esse benefício, né? A gente pode passar para esse ponto já? Vocês querem ainda explorar um pouquinho mais a questão do critério? Tá. Não, não, eu acho que está bem explicado. Os benefícios a gente já falou que é a redução da alíquota, né? Sim. Depois você vai entrar nesse ponto. Mais Posso voltar espe... nesse ponto, Tuane, posso voltar Tá. se for o caso. É... Porque aqui. Não, não, tudo bem, vamos prosseguir dessa forma. Eu acho que ficou bem esclarecido. Tá. Então, assim, olha, o que eu entendo com relação a esse tema? Eu entendo que estamos falando de um regime tributário especial, chama regime especial de tributação, né? Tem vários regimes tributários e eu entendo que, necessariamente, por ser um regime especial, ele tem que ser submetido à análise do fisco. Tem que se instaurar um processo administrativo. Essa é a minha visão. Talvez um pouco conservadora, mas é a minha visão. Muita gente não pensa assim. Então, o que acontece? Não pede para o fisco, não solicita para o fisco. Tá? Só que, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu não esteja correto na minha interpretação. Mesmo assim, eu faço uma sugestão, uma recomendação para o cliente, para que ele submeta o pedido ao fisco. Através de quê? De um processo administrativo, que tem demorado entre 90 e 120 dias. Não é tanto tempo assim, mas a gente tem uma resposta do fisco, é claro, juntando documentação, toda a documentação que a gente precisa juntar, a gente tem uma resposta positiva, geralmente, quando a gente, aliás, coloca a questão, né, no processo administrativo, a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente tem o direito ali, né? Então a gente sabe que vai receber a resposta positiva. Nesse caso, a gente só tem ganhos. Tem esse período, né, de demora de 90 dias, 120 dias aí, mas, por outro lado, quando a gente protocola, a gente tem a bandeira fincada ali, então a gente tem o efeito retroativo. Quando o fisco fala pode, você pode voltar à base, né, para o mês, por exemplo, de março, de abril, enfim, né? Mesmo que saia somente em maio, junho, julho, e a gente tem uma resposta do fisco positiva, né? Consequentemente, o direito está claro, né? O direito está posto ali, você pode usar, usufruir tranquilamente. Se não se faz assim, e tem gente que não está fazendo assim, o que acontece? O fisco vai, porque ele tem uma missão, ele vai fazer uma auditoria fiscal, ele vai abrir uma auditoria, ele vai abrir uma fiscalização. O que eu não acho muito bom, porque vai abrir o flanco, né? Então, assim, acho que e outra coisa, o fisco pode entender que faltou algum requisito. Por exemplo, a VCB não está vigente. Ele entende que se não está vigente, porque ele vai pedir, então também cai a Anvisa. Enfim, então a gente pode ter os benefícios, né, não concedidos por conta de uma falha técnica que poderia ter sido sanada no processo administrativo, porque o fisco pode dizer, olha, eu estou vendo que o AVCB aqui venceu, me mostra um novo, renova. Depois que você renovar, eu te dou o benefício. Está resolvido. Você não corre risco de ser autuado. Então, mesmo tendo benefício, muitas clínicas estão correndo risco de ser autuadas, infelizmente. Então, eu sugiro sempre a via administrativa. Mas não é o que eu tenho visto, não sei medir o percentual, mas acho que talvez 50% aí tenha optado por simplesmente mudar a contabilidade, né? Então, assim, não que haja necessidade, né, obrigatoriedade na lei, não é isso. Mas eu acho que é um caminho mais recomendável para termos uma segurança jurídica. Por isso que eu recomendo esse ponto. Então, para mim, seria um requisito a gente começar pela via administrativa. Eu acho que essa questão da segurança jurídica ela é muito importante, né? Porque isso a gente consegue deixar o cliente tranquilo de que se foi feito e foi aprovado, como que depois a própria Receita vai te cobrar algo que ela te permitiu fazer, né? Então, isso tem que ser enfatizado também, porque eu acredito que às vezes por falta de conhecimento, muitos profissionais, às vezes, orientam fazer sem fazer o pedido, né, Vinícius? Não, Sim. você tem todos os requisitos aqui, a partir de amanhã, quando você for emitir suas notas, você separa as notas de
consultas e notas de procedimento, por exemplo, ou de exames. E aí, nessa nota de exame, você já coloca a alíquota equiparada, sem antes fazer o requerimento para a Receita. Então, essa forma eu acho arriscada, né? Mas fazendo e a Receita concordando, acabou. Não, você não corre o risco, né? O cliente não corre o risco de ser cobrado por aquilo que ele recolheu a menor. Isso Perfeito, também perfeito, é Flávio, excelente, concordo, isso é eu tinha isso, precisado. essa que é a nossa visão, assim, sabe, e a gente quer segurança para o cliente, né, então se ele tem Claro, a decisão do fisco, ele vai usar tranquilamente aquele benefício, e outra coisa, se o fisco concedeu, eu já posso entrar com um pedido de restituição, se o cliente tem direito, é. né, ou seja, tá muito mais fácil, o fisco já concedeu. Outra questão é, se por acaso, né, ele começa a usar o benefício a partir de agora, e ele entra com um pedido só de restituição, o fisco não tem o histórico, ele vai ter que pedir toda a documentação. Então, por que não abrir o processo já, né, declarar o direito ali, reconhecer o direito, na verdade, né? E aí você já pede, na verdade, os valores pagos eventualmente a maior, claro, se a clínica tiver as condições no tempo Isso, passado. Porque se isso não é tiver muito também, importante não adianta frisar. pedir. Não adianta Uhum. pedir, né? Porque às vezes ela se adequou para fazer o pedido do para frente, mas o para trás ela pagou, mas ela não estava adequada. Então isso não Exato, adianta. exato, O contrato social estava com o KNAI diferente. Então, assim, isso também exato. precisa ser levado em consideração. Olha, eu queria trazer um caso só dessa semana que eu atendi uma clínica dermatológica, enfim, grande aqui em São Paulo, e aí eu fui consultado pela contabilidade que achou um pouco estranho o que aconteceu, o que receberam ali, né? Então receberam um e-mail da gestora da clínica, a médica, dizendo, olha, consultei meu advogado, quero usar o benefício a partir do mês que vem já. E mandou lá o que o advogado falou, que era um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp dizendo, pode usar a partir do mês que vem, baixa a alíquota de 32 para 8 e 32 para 12 e começa a usar o benefício. Eu achei estranho também, enfim, falei com a contabilidade, e aí perguntei em vários aspectos, várias questões, expliquei isso que a gente está conversando, os requisitos, enfim. E aí bateu no primeiro ponto. A empresa está organizada como sociedade simples. Eles não são empresa, sociedade empresária, eles não têm o direito, né? Então eles não podem fazer isso. E aí o advogado, inclusive, depois eu expliquei isso para a contadora, ela explicou para a gestora e tal, e aí ela falou, poxa, mas o advogado já entrou com pedido de restituição. Mas como assim restituição? Se ela era uma sociedade simples, não tem pé nem cabeça, não tem sentido nenhum. Isso está acontecendo essa semana, né? Então, isso que eu falo para vocês, falta muito critério, falta entender o que é, e coloca-se o cliente numa berlinda, numa situação, né? Aí não sei se vai ser autoinfração, mas, ou seja, vai voltar uma negativa, pelo menos, o pedido, mas se ela de fato fosse usar o benefício sem ter direito, seria autuada. E ainda bem que a contadora, né, começou a pensar um pouco mais no assunto, falou, aqui tem alguma coisa errada. E me consultou, e a gente tem conversado sobre isso, né? Então, isso está acontecendo no dia a dia, ou seja, uma falta de critério absoluta, né? Uma falta de comprometimento mesmo com o cliente, na verdade, né? Isso porque Responsabilidade, né? responsabilidade, sem dúvida. Sem dúvida. Então, esse cliente não tem o direito, mas ele pode ter, porque ele pode se adaptar. Então, precisa fazer um trabalho de adaptação, né? É a junta comercial, a parte societária. Parece que eles têm Anvisa, pelo que eu perguntei, parece que têm Anvisa, então ok, né? Eles estão no lucro presumido também, então perfeito, mas precisa adaptar. Adaptou, aí que eu faria? Pedido administrativo, né? Espera um pouco e depois usa. Se quiser usar o direito já, tem que se adaptar no mínimo com os requisitos. Adaptou, até pode usar correndo um certo risco, mas aí tá certo. Agora, pedir o benefício, aliás, contabilmente já começar a usar o benefício, não tendo direito, é autuação na certa. E as multas são altíssimas. E Vinícius, eu fiquei impressionada com o prazo que você falou. Então, é um prazo bem relativamente rápido, né? É razoável, né, Tuane? É Entre razoável. 3 e 4 meses é razoável, não é tão ruim assim, né? Porque, tudo bem, as pessoas querem usar rápido o benefício, tem muita gente já usando, então ele vai falar, poxa, mas o meu colega advogado médico está usando. Enfim, então, tem isso também acontecendo, né? E Essa como o pressa. assunto,
E como o assunto já é consolidado, então a via judicial Sim, quase nunca é a via exato. É muito raro. Hoje é utilizada. muito raro, tá? Há um tempo atrás, um ano e meio atrás, era a praxe. Hoje não mais. Hoje não mais. O Agora físico me tira, já ótimo. retificou o Agora me, ti- entendimento. que bom. Agora me tira uma dúvida. E aqueles profissionais que prestam serviços em em clínicas, hospitais terceiro, por exemplo, os anestesistas? Isso. Ótima pergunta. Então, olha só, aí, voltando àquela questão inicial, né? Como o tema que foi julgado, né, ele não abarcou todas as circunstâncias, ele deixou de fora fatos como esse. Então, como é que ficam as pessoas, os médicos que prestam serviços em terceiros, em hospitais ou em outras clínicas, né? Como o caso de anestesistas. O fisco tem interpretado, claro, restritivamente, dizendo que não tem esse benefício quem presta serviços fora. Então, o Nossa, fisco já nega o direito de cara. Então, esses casos concretos, eles hoje em dia são necessariamente levados em juízo para que a gente judicializados. possa, por meio de um juiz, né, autorizar o benefício, porque não é o local que está em jogo, né, é a atividade. E a Flávia também falou isso recentemente. É a atividade. Então, tá claro, mas o fisco vai restringir. Então, assim, É, esse assunto nem vale a pena levar para o processo administrativo, que vai voltar quadrado de Foi novo. negativo. Então, a negativa. gente já entra com ação judicial. Entendi. Na verdade, o que está escrito no tema 217 é a equiparação da atividade. Ele não está dizendo do local, do estabelecimento, nada disso. Ele está dizendo da atividade. Então, independente, assim, interpretação, né? E que tem sido, né, Vinícius, a jurisprudência mais predominante de que quem está requerendo judicialmente quando presta esses serviços em local terceiro, que ele não é o sócio, né, no hospital, por exemplo, a jurisprudência predominante tem sido de que ele tem o direito do benefício, porque o texto do tema está dizendo a equiparação da atividade, né? Então, Perfeito. eu acho que vale a pena correr o risco de entrar judicialmente em caso de você estar prestando um serviço em local terceiro, né? Que Sim, muitos médicos não fazem cirurgias grandes, por exemplo, nas próprias clínicas, né? Fazem em hospital, porque tem uma estrutura melhor de UTI, de internação, de equipe multidisciplinar, então prefere, por segurança do paciente dele, fazer um procedimento no hospital com mais equipamentos, mais preparado. Então, e mesmo assim, ele pode ter o benefício do recebimento daquela cirurgia. sim, Vinícius, eu perfeito. queria te fazer uma pergunta. Tá, Flávia, posso só complementar esse ponto ainda? Claro, Olha só, o que claro. que a gente tem o cuidado aqui de fazer o seguinte. Então, a gente entra com ação judicial nesses casos concretos, que são exceções, mas existem, né? Só que a gente toma cuidado do seguinte, de conversar com os parceiros desses nossos clientes médicos e verificar se eles têm as condições também. Porque, olha só, se a clínica que Sim. ele presta serviço não tem Anvisa, vai complicar. Então, a gente faz um trabalho para pedir Anvisa para a clínica médica do parceiro, né? Uhum. Então, isso é importante a gente ter também. E a gente faz a VCB também, e a gente tenta cercar todos os pontos. Porque quando a gente for em juízo, o fisco vai ter que falar. E muitas vezes ele pode pegar um ponto que é esse. Bom, mas o parceiro não tem, né? Ou a Anvisa do hospital está vencida, ele vai checar esses pontos, né? Porque assim, a gente tem que pensar que é atividade, mas também tem a ver com os requisitos. Então, é no local A, esse local A tem que ter a VCB e tem que ter a Anvisa também. Então a gente também checa esses pontos, que eu acho que é importante. E a gente faz em paralelo. Enquanto a gente faz, eventualmente, né, e tenta, em juízo, conseguir a ordem, a gente, em paralelo, vai tentando uma Anvisa também, que é um pouquinho mais demorado. Perfeito. Vinícius, uma pergunta e um outro apontamento, porque muitos médicos recebem do convênio, né? E vale também para o recebimento do convênio realizado, que foi realizado o procedimento que enquadra na equiparação. E também é Sim, bom informar, porque a sim. maioria deles trabalha, né, com convênios e com e atendimento particular. Não, perfeito, Mas é a isso pergunta mesmo. que eu queria fazer é que da questão estética, se o procedimento foi estético, se há uma restrição em relação a isso.
Flávia, eu entendo que não, porque assim, se é um procedimento estético, né, que envolve serviços hospitalares ou equiparados a hospitalares, eu entendo que a gente não tem restrição, né, porque a questão a área médica é muito ampla também, né, então assim, eu acho que a gente não pode restringir, não vejo restrição no julgamento, é, não tem acompanhado nenhum julgamento do fisco com relação a esse ponto. Você tem A alguma? questão estética. Tem, tá, eu não tenho, mas eu acho que é Não, discutível. eu não tenho, eu não tenho. Eu tô Ah, perguntando porque, eu não conheço, Flávio, nenhuma eu discussão. tinha visto uma discussão sobre isso, mas eu não consegui, nas pesquisas que eu fiz, eu não consegui achar nada falando que não exigia, mas que, como aventou essa possibilidade, por ser estético, não caberia, porque é para outros fins, mas não deixa de ser um procedimento, né? Não, é um Não, procedimento. E eu outra coisa, aí a acredito. gente pode entrar no seguinte sentido: é um procedimento estético, mas tem quem é autorizado por lei a fazer só médico, É, por exemplo? Bom, então a gente tem uma situação que se enquadra, é, né? Eu acho que a grande maioria se enquadra. Ah, por exemplo, a questão, olha, tem um ponto que eu lembrei, é, transplante capilar, entra. E é estético muitas vezes, a maioria das vezes é estético, entra. é. Então, Sim, em princípio, entra, eu Flávio, também mas a acredito que gente não pode ir tem mais a fundo nisso restrição. também, né? Pode ir mais a É, fundo. Acho que é uma questão boa essa. Não, é eu uma acredito questão. que não tem restrição. Inclusive, nós temos clientes com clínicas dermatológicas que fazem toda essa distinção, inclusive na nota. Quando eu vou analisar a nota fiscal que eu, paciente, que também sou paciente, recebo, discriminam todos os Separa, né? serviços, separam na nota, justamente porque eles enquadram. As clínicas hoje dermatológicas, de estética, são clínicas assim que têm hoje uma estrutura, inclusive hospitalar, que os procedimentos estéticos são invasivos. Então, principalmente essas clínicas, eu não acho que há restrição também. Perfeito, concordo. Bem, Vinícius, a gente tem mais alguns minutos. Se você quiser concluir, a gente também pode abrir para perguntas. Se tiver aqui Tá. também, né? A gente tem Ah, mais 20 Tuane, minutos, estamos acho que eu tranquilos. queria falar um pouquinho mais sobre ainda a questão de procedimento, né? Então, essa questão do que vale para o futuro, a gente já conversou bastante, porque é a questão de pedir, então, em instaurar processo administrativo, aguardar o fisco se manifestar, juntar a documentação, né, anteriormente e tal. Isso está mais claro. Aí, acho que se abre uma questão com relação ao passado, né? Como é que fica esse passado? Então, assim, o que eu tenho visto? Que muitas vezes esse ponto ele tem sido exceção. Por quê? Quem pode buscar esse passado é quem já se encontrava nas situações ou nos requisitos, né, das condições que o fisco exige no passado, quer seja ele 1 ano, 2, 3, no máximo 5 anos atrás. Então, assim, quem já tinha Anvisa, já tinha PCB, quem já estava no lucro presumido, né, e quem já era sociedade empresária e também enfim, tinha os requisitos todos, ela pode buscar esse benefício. Mas muitas vezes a gente não tem os requisitos todos. Tem um, faltam outros, ou tem três, falta um. Então a gente tem aqui uma situação que muitas vezes vale para poucas empresas olhar o passado e buscar recuperar o passado via restituição. A restituição pode se dar em dinheiro ou se dar via crédito, depois pode se compensar com o futuro, né? Mas eu tenho visto que na prática poucas empresas têm, poucas clínicas têm esse direito por conta de que não se enquadram em todos os benefícios, né? Em todos os requisitos do benefício. Então, acho que também é importante falar sobre isso, porque acho que muitas vezes tem se vendido a ideia também de recuperação do passado como algo líquido e certo. Não é assim. Você tem que ter os requisitos todos, né, e pode buscar o passado. Ah, eventualmente a clínica tem os requisitos faz 1 ano só. Então, esse último ano ela pode buscar. Ou são 2 anos? Pode. Não são 5, mas são 2, que já vale a pena muitas vezes. Então, eu também queria destacar esse ponto, né, com relação ao passado, a recuperação do passado. Não é também simples como se vende e os pedidos têm que ser muito específicos, tem que se comprovar também, inclusive, as condições todas, mas é possível se recuperar também com via administrativa, tá? Não é necessário a via judicial. Eu queria só destacar Perfeito, esse ponto que eu acho que é importante também. perfeito, Vinícius.
Eu acho que quando a gente sai do judicial, né, Vinícius, a gente consegue facilitar muito é, a agilidade do processo e a simplicidade, né? Porque o judicial, ele demanda horas, ele demanda, ele é moroso, ele é, né, o acesso paga custas. Então, assim, se não for mandado de segurança, eu queria que às vezes a gente falasse também sobre se virar judicial, quais são assim, os remédios, né? Seria um mandado de segurança ou seria uma ação com pedido liminar? Como é que funciona na prática? Mandado de segurança com pedido de liminar, Aí né? não Então, tem custas, assim, né? não, Mandado de não tem segurança não tem custas, é um custos. remédio que a gente fala mais rápido, né? O mandado de segurança é É, um remédio constitucional mais rápido. A gente maneja muito, né, o mandado de segurança como tributaristas, né? Então, é, tem uma rapidez bastante, assim, forte, né? Tipo um mês, assim, um mês e meio a gente tem a decisão já inicial, pelo menos, né? E aí, claro, cabe o recurso, mas como a gente tem o tema 217, né, pautando, é muito mais fácil, né? Então, assim, a gente vai corrigir eventualmente algum desvio ali, alguma interpretação errada, mas a gente vai discutir mais o direito, né, em si, né? O direito tá colocado ali, né? O Poder Judiciário já se debruçou e já resolveu. Mas é só que mandado de te segurança, que é detalhe. uma via rápida, né? Uhum. E aí faz o pedido liminar Pedido para liminar, poder. sim, Aham. exatamente, sim. E se perder o mandado de segurança, retroage ou não? A gente tem um recurso ao tribunal, Não, não, eu tô né? falando assim, perdeu, transitou em Ah, julgado, a liminar caiu. certo. Ele tem aquele tempo que ele recolheu a menor ou você orienta a pagar em juízo? Eu sempre recomendo a via mais conservadora, Flávia. Eu sempre recomendo depositar em juízo os valores, porque não tem risco nenhum, é zero, né? Sim. Então, se tem um benefício que vale, sei lá, 5 mil por mês, 10 mil que seja, deposita em juízo. Porque aí a gente ganhou a ação, levanta o valor. Perdeu a ação, o fisco levanta, não tem juros, não tem multa, não tem nada. Então, eu acho que é muito Demonstra até mais. boa fé, né? Sem dúvida nenhuma. E o juiz também vai conceder a liminar, porque ele fica muito tranquilo, muito convencido, né? Muito Uhum. confortável com a situação. Então, muitas vezes eu percebo que o juiz não dá uma liminar porque não tem uma caução ali, uma garantia. A Perfeito. liminar com o depósito é bem tranquilo. Mas nesse caso, a gente tem que avaliar caso a caso. Eu acho que dependendo, né, do que a gente tiver como ato infrator ali, né, eu acho que vale a pena nem sequer depositar em juízo. Precisa analisar ponto a ponto. Porque pode ser tão grave a infração que a gente nem precise depositar em juízo, né? Ah, sim. Tá? Sim. Então tem que ver caso a caso, né? Essa questão, assim, é muito importante para quem estiver ou ao vivo ou vendo esse vídeo depois, Uhum. entender que a gente não tem, no direito não dá para ter receita de bolo de absolutamente nada, Não. né? A gente precisa, não dá para ter Ctrl+C, Ctrl+V, Uhum. mesmo que seja situações semelhantes, porque precisa analisar caso a caso, precisa analisar a documentação individualmente, precisa, enfim, são muitos pontos que não dá para falar, é assim que faz, o passo a passo é esse, faça assim, a partir de amanhã você já pode ter isso, né? A gente tem que ter muito cuidado para trazer uma segurança jurídica, também as coisas precisam ser feitas com muita, assim, muita cautela, Cautela. porque senão, e outra, a gente fica em crédito, né? O próprio advogado que faz uma equiparação sem cumprir os requisitos mínimos, né? E depois o fisco vem cobrar aqueles valores, né, de diferença com multa, juros, imagina, eu acho que dá responsabilidade civil para o advogado, inclusive, né? Sim, não, é isso mesmo, é isso aí. Eu acho que exige um cuidado mesmo extremo, né? E é um a um mesmo, sabe? E por isso que eu insisto, assim, de ter a simulação com os contadores, porque a situação própria do cliente vai ser colocada ali, o faturamento vai impactar, eventualmente as mudanças que ele tiver aquele ano, no ano seguinte, vão impactar. Então precisa pensar muito antes de dar um passo desses, né? E eu percebo que muitas vezes as pessoas compram essa ideia de que esse é o melhor caminho, né? Pode não ser, então tem que se pensar muito.
Acho que isso é muito importante. Assim, só faço um comparativo, assim. Eu lembro que a gente atendeu um cliente faz um tempinho atrás e ele sempre atuou como pessoa física no consultório. 30 anos de consultório, sempre. E aí ele nos consultou porque um colega abriu uma clínica, ele queria perguntar se vale a pena. A gente fez um simulado e abrimos a clínica para ele. E ele perguntou, vai ser no simples, né? Como se fosse a melhor opção. A gente fez um simulado para ele, ele ficou surpreso. Não era o simples a melhor opção, mas se vende que o simples é, né, o mais em conta. O Não simples é o é, mais barato. era o lucro presumido, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de que muitas vezes esse benefício não é a melhor opção para o cliente, no caso concreto dele, né? Enfim, é só um detalhe porque se vende muitas ideias, as pessoas acabam comprando mesmo, né? Essas E ideias, né? aí, sim, e aí, Vinícius, eu acho que a gente tem um tema também para a próxima live, que é o danado do livro caixa, né? Sim, Aí, esses sim. que fazem, Não, podemos falar. E, inclusive, né? Flávia, só aproveitando, esse mesmo cliente, então, ele tinha livro caixa, né? Ele era pessoa física, a vida Sim, inteira livro caixa, então ele somava lá. Aliás, a secretária dele era registrada no CPF na pessoa dele, física. pessoa física, o O aluguel, aluguel. o IPTU, água, luz, telefone, tudo da clínica era na pessoa física dele. Então a gente fez a mudança, a gente viu que valia a pena fazer a mudança e abrir uma empresa para ele, né? Mas a gente também fez uma simulação e viu que vale a pena ele continuar fazendo o livro caixa. Ele pode conjugar os dois regimes. Então, como Sim, isso, pessoa física, ele separou uma parte da receita e ele colocou ali, né? E então ele tinha o livro caixa com as despesas e tinha a receita, quase empatava. Então ele tinha um lucro ali quase zero. De forma legítima. E ele podia também colocar, como ele fazia, as outras receitas na empresa e pagava pelo lucro presumido. Então, o livro caixa é muito interessante. E também sim. pode ser interessante para as clínicas que querem usar o benefício, para quê? Para colocar talvez as receitas das consultas que não entram, né, na redução da Nessa base, separação. Aham. como livro caixa, E, eventualmente. isso é só uma questão de arranjo tributário, né? Não é uma questão. Ninguém tá burlando o fisco, a gente está usando a É lei ao nosso direito. favor. É Ao favor, direito. é Pode direito. usar, pode usar. Então, precisa fazer essa análise, porque é isso que eu falo para os clientes. Vamos fazer análise e estudar o melhor, assim, a melhor solução para que você tenha uma economia inteligente, né, tributária. Essa Sem questão do dúvida. livro caixa é uma questão, assim, é um tema também interessante, que pode ser um tema até para uma próxima live, mas muita gente não faz. E eu vou te falar por quê? Por preguiça. Por É. preguiça, porque é Uhum. algo que tem que fazer mensal, né? Sim. Gera um certo trabalho, mas todo o ônus é seu bônus. Então, assim, quando você tem uma inteligência societária, tributária, você faz uma gestão do risco, né? Do seu risco financeiro, do risco da sua atividade, você vai tornando a medicina, o exercício, eu falo isso para os clientes, né? Você vai tornando o exercício da sua medicina muito mais leve, Sim, né? E também sem às vezes é dúvida. uma falta de apoio, né? O médico ele tem que ter equipe ali dentro do Sim. consultório, né? Bons contadores, secretárias, um financeiro. Então, às vezes nem é só preguiça, é falta realmente Não, ali não, de, eu não estou dizendo preguiça do né? médico. Às vezes até do próprio contador, de orientar, Falta às vezes de uma equipe ali dar um apoio pro escolhe profissional, né? escolhe o caminho mais fácil, sabe? O caminho que dá menos trabalho. Ah, já vamos fazer assim, porque todo mundo faz e deixa. E aí você está perdendo a chance de economizar um dinheiro, usar, igual eu falei lá no evento, né? Porque o evento de sábado era de gestão, tinha muita questão de marketing, de tráfego pago, de usar, de fazer patrocinados no Google, no Instagram. Eu falei, gente, é uma economia que vocês podem gastar com marketing, com tráfego pago aqui da diferença de pagamento de imposto. Aí, e fazer do dinheiro uma forma mais inteligente, né? Uhum. Fazer mais dinheiro e etc. É isso aí. Sim, é Vini- isso. Uhum. Mais Vinícius, perguntas? adoramos o tema. Nossa, que gostoso falar sobre esse tema aqui, porque envolve a nossa área, né? A gente atua há muito tempo junto, mas na parte de sucessão, né? Sucessão, hold, a Sim. gente também pode Uhum. trazer esse assunto aqui, né? Pode. A Podemos, gente Hoje, claro, pode estou à combinar um sucessão disposição. dia. para médicos, né? Podemos É, falar sim, claro, sem dúvida. É um tema também bem oportuno para a gente conversar. empresas Aliás, com a reforma familiares. tributária agora, com a reforma está trazendo mudanças até para as holdings. Podemos conversar sim.
empresas familiares, né? Acordo de sócios. Nossa, nós temos muito Sim. tema para trazer aqui. A gente pode fazer uma live Temos por sim. mês só do ponto tributário e Tem, sucessório. tem assunto. Vinícius, queria te agradecer. Foi muito enriquecedor, tá? Obrigado. As suas explanações. Nós gostamos muito de trabalhar junto com você. E é só elogios para o Dr. Vinícius, Da mesma sempre. forma, Tuane. Obrigado de novo, viu, pelo É uma convite, parceria Flávia. de muito Obrigado. sucesso, né? De muita confiança, porque parceiro a gente tem que ter muita confiança, Sim. muito sucesso. A gente confia muito no seu trabalho, na sua competência, na sua dedicação. A gente sabe que envolve é, quando a gente faz parcerias, sociedades, etc., a gente tem que ter valores semelhantes. E isso é muito verdade entre nós, né? Há muitos anos já trabalhando juntos e eu espero que a gente Uhum. continue e agradecer a sua. Nossa, foi sensacional. Agradecer o seu apoio primeiro, né? A me ajudar a apresentar Uhum. o tema lá no final de semana. Agradecer de novo a sua disponibilidade de estar aqui. E vamos para as próximas, né, Vinícius? Vamos. Olha, também agradeço muito. A nossa parceria é muito valiosa para mim e para o meu escritório, então também estou muito honrado de estar aqui. E admiro muito vocês duas também, viu? Por tudo que vocês fazem, Obrigada. pelo Ah, escritório, obrigada. enfim, estou muito contente. Valeu, obrigado mesmo. Vamos repetir. Obrigada. Obrigada. Então Então, tá gente, bom. até a próxima. Obrigada a todos. Boa Boa noite. noite. Tchau, Tchau, boa tchau. noite.